E se eu te dissesse que uma única flor pode mudar completamente o destino de uma pessoa? Que um simples gesto de bondade pode se transformar na obsessão que consome uma vida inteira? Esta é a história de Miguel, um músico de rua que descobriu que o amor pode ser tanto salvação quanto perdição. Fiquem até o final, porque o que aconteceu com a mulher misteriosa vai deixar vocês sem palavras. Miguel tinha 32 anos quando sua vida mudou para sempre. Mas para entender essa transformação, preciso contar quem ele era antes dela aparecer. Acordava todos os dias às 5h30 da manhã num apartamento que mal podia chamar de lar. 2 peças minúsculas num prédio decadente no centro da cidade. As paredes descascadas testemunhavam não apenas a passagem do tempo, mas também os sonhos que haviam morrido ali dentro. Miguel não era apenas um músico de rua comum. Ele havia sido professor de música numa escola particular por 8 anos. Tinha diploma, experiência, até mesmo alguns alunos que o admiravam genuinamente. Mas a crise econômica não escolhe vítimas. Primeiro foram os cortes no orçamento da escola. Depois, a demissão em massa. Em 6 meses, Miguel passou de professor respeitado a mais um invisível na multidão urbana. No início, ele acreditava que seria temporário. Só até aparecer algo melhor, dizia para si mesmo enquanto pegava o estojo do violão todas as manhãs. Mas temporário se transformou em meses, e meses se transformaram em 2 anos. 2 anos tocando nas mesmas esquinas, vendo as mesmas faces apressadas, recebendo as mesmas moedas jogadas com pressa e às vezes com pena. Vocês sabem qual é a parte mais cruel da invisibilidade? Não é ser ignorado pelos outros, é começar a se ignorar. Miguel havia parado de se olhar no espelho há meses, parado de sonhar, parado de acreditar que sua vida poderia ser diferente. Sua rotina era matemática na sua monotonia. Acordar, café preto aguado, violão, Praça da Liberdade às 7h em ponto. Sempre o mesmo banco, sempre a mesma posição. Ele havia descoberto que ali, perto da fonte, a acústica era perfeita e o movimento constante garantia algumas moedas para o almoço. Tocava clássicos que todo mundo conhecia, mas ninguém parava para realmente escutar. Imagine do John Lennon, Hallelujah do Leonard Cohen, The Sound of Silence do Simon and Garfunkel. Irônico, não acham? Um homem completamente sozinho tocando The Sound of Silence para uma multidão que fingia não vê-lo. Foi numa segunda-feira chuvosa de abril que Miguel notou algo diferente. Não era apenas mais uma manhã cinzenta. Havia cor naquele dia. Ele estava tocando há cerca de 1 hora quando a viu pela primeira vez. Uma mulher de cabelos castanhos ondulados, usando um casaco vermelho que se destacava como uma pintura numa parede branca. Ela não estava com pressa como todos os outros. Caminhava devagar, quase dançando, com um buquê pequeno de flores silvestres na mão. Miguel continuou tocando, mas seus olhos a seguiram. Ela se aproximou do banco ao lado da fonte, o mesmo banco onde ele sempre se sentava nos intervalos, e delicadamente colocou as flores ali. Não jogou, não deixou cair. Colocou, como se estivesse entregando um presente para alguém especial. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Miguel sentiu algo que não sentia há anos. Curiosidade. Quem era ela? Por que estava deixando flores num banco vazio? Para quem eram aquelas flores? Ela sorriu. Não foi um sorriso educado ou apressado como os que ele estava acostumado a receber. Foi um sorriso genuíno, caloroso, como se ela realmente o visse. Não apenas o músico de rua, mas Miguel, o homem por trás da música. Quando ela se afastou, Miguel cometeu um erro que mudaria sua vida para sempre. Ele parou de tocar. Pela primeira vez em 2 anos, ele interrompeu sua música para seguir alguém com os olhos até ela desaparecer na multidão. O resto do dia foi diferente. Miguel tocou as mesmas músicas, recebeu as mesmas moedas, mas sua mente estava em outro lugar. Quem era a mulher do casaco vermelho? Por que as flores? E por que diabos ele não conseguia parar de pensar nela? Naquela noite, pela primeira vez em meses, Miguel se olhou no espelho. Realmente se olhou. Viu um homem cansado, barba por fazer, roupas que já haviam conhecido dias melhores, mas também viu algo que pensava ter perdido: esperança. Na terça-feira seguinte, Miguel chegou à praça 15 minutos mais cedo.
Ele se dizia que era coincidência, que estava apenas sendo mais pontual. Mas a verdade era que ele esperava vê-la novamente, e ela apareceu. Exatamente no mesmo horário, com a mesma elegância discreta, carregando outro buquê de flores diferentes. Desta vez eram tulipas amarelas. Ela repetiu o ritual. Caminhou até o banco, colocou as flores cuidadosamente. Olhou na direção de Miguel e sorriu. Miguel estava tocando Yesterday dos Beatles quando isso aconteceu. Suas mãos tremeram ligeiramente nas cordas, mas ele conseguiu manter a melodia. Quando ela se afastou, ele percebeu que havia ganhado mais dinheiro naquela manhã do que em qualquer outro dia da semana anterior. Coincidência? Miguel não acreditava. Mais em coincidências. Quarta-feira, margaridas brancas. Quinta-feira, rosas cor-de-rosa. Sexta-feira, lírios alaranjados. Toda manhã ela aparecia. Toda manhã, o mesmo ritual. Toda manhã, o mesmo sorriso que fazia o coração de Miguel acelerar de uma forma que ele havia esquecido ser possível. Miguel começou a se arrumar melhor. Comprou uma lâmina de barbear nova, lavou suas roupas com mais cuidado, até mesmo cortou o cabelo num salão barato. Não que ela fosse notar, afinal, eles nunca haviam trocado uma palavra, mas ele queria estar apresentável. Na segunda-feira da terceira semana, algo mudou. Miguel estava tocando The Way You Look Tonight, quando ela se aproximou. Mas desta vez, ao invés de simplesmente deixar as flores e ir embora, ela parou na frente dele. Você toca lindamente, ela disse. Sua voz era suave, com um leve sotaque que Miguel não conseguiu identificar. Não importava. Era a voz mais bonita que ele já havia escutado. Obrigado, Miguel respondeu, tentando manter a compostura, mas sentindo que seu mundo havia acabado de ser virado de cabeça para baixo. As flores, ele começou a perguntar, mas ela já estava se afastando. Até amanhã, ela disse por cima do ombro, deixando Miguel com uma pergunta pela metade e um coração batendo descompassado. Vocês já sentiram aquele momento quando uma pessoa se torna o centro do seu universo sem que vocês percebam? Foi isso que aconteceu com Miguel. Ela havia se tornado sua razão de acordar, sua motivação para sair de casa, sua esperança num futuro diferente. Miguel começou a pesquisar sobre flores. Passou horas na biblioteca pública lendo sobre o significado de cada tipo, cada cor. Margaridas simbolizavam inocência. Tulipas, amor perfeito. Rosas cor-de-rosa, gratidão e admiração. Será que ela estava tentando lhe dizer algo? Ele mudou seu repertório. Começou a tocar músicas mais românticas, mais esperançosas. La Vie en Rose, At Last, Can't Help Myself. As pessoas notaram a diferença. Suas gorjetas aumentaram. Alguns até pararam para elogiar, mas Miguel só se importava com uma pessoa na audiência. Passaram-se 2 meses. 2 meses de flores diárias, sorrisos tímidos e conversas de 2 ou 3 frases. Miguel sabia que ela se chamava Isabela. Ela havia lhe contado numa quinta-feira chuvosa, quando ele perguntou se ela não estava com frio. Ele também descobriu que ela trabalhava numa floricultura no centro da cidade. Isso explicava a variedade constante de flores, mas não explicava por que ela as deixava no banco todos os dias. Miguel começou a criar teorias. Talvez fosse um memorial para alguém especial. Talvez fosse um ritual de gratidão. Talvez fosse simplesmente sua forma de espalhar beleza pelo mundo. Ele queria perguntar, mas tinha medo de quebrar a magia daqueles momentos. Você não é como os outros músicos de rua, ela disse numa sexta-feira, parando mais tempo que o usual. Como assim? Miguel perguntou, seu coração disparando. Você toca com a alma. Dá para sentir sua música, não apenas ouvi-la. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ele havia encontrado seu propósito novamente, e esse propósito tinha nome: Isabela. Vocês sabem aquela sensação quando algo está para dar errado, mas vocês não sabem exatamente o quê? Miguel sentiu isso numa segunda-feira de junho. Isabela não apareceu. Pela primeira vez em 3 meses, o banco ficou vazio. Não havia flores, não havia sorriso, não havia a presença calorosa que havia se tornado o ponto alto do dia de Miguel. Ele esperou. Talvez ela estivesse atrasada. Talvez tivesse acontecido algo no trabalho.
Talvez tivesse simplesmente esquecido. Miguel tocou por 6 horas seguidas naquele dia, parando apenas quando suas mãos começaram a sangrar. Terça-feira. Nada. Quarta-feira. Nada. Quinta-feira. Miguel não conseguiu nem tocar direito. Suas mãos tremiam, sua voz falhava, sua mente estava em outro lugar. Na sexta-feira, ele fez algo que nunca havia feito. Deixou seu posto na praça e foi procurá-la. A floricultura ficava a 10 quarteirões da praça. Miguel nunca havia ido lá, mas sabia o endereço de cor. Havia passado noites imaginando como seria o lugar onde Isabela trabalhava. Quando chegou lá, uma mulher mais velha estava atrás do balcão. Desculpe, Miguel disse nervoso. Estou procurando uma funcionária. Isabela? A mulher o olhou com uma expressão estranha. Isabela? Não temos nenhuma Isabela aqui. Na verdade, nunca tivemos. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tem certeza? Cabelos castanhos, cerca de 25 anos, sempre compra flores diferentes? Jovem, a mulher disse com gentileza. Eu sou dona desta loja há 20 anos. Conheço todos os meus funcionários e clientes regulares. Nunca vi ninguém com essa descrição. Miguel saiu da floricultura em estado de choque. Como era possível? Ele havia conversado com Isabela dezenas de vezes. Ela havia lhe dito que trabalhava ali. Ela não podia ter mentido. Podia? Ele voltou para a praça e começou a perguntar para outras pessoas. O vendedor de jornal, a senhora que vendia café, o segurança do banco próximo. Vocês já viram uma mulher deixando flores naquele banco? As respostas foram sempre as mesmas. Que mulher? Que flores? Nunca vi nada do tipo. Miguel começou a questionar sua própria sanidade. Teria imaginado tudo? Teria criado Isabela em sua mente solitária como uma forma de escapar da realidade cruel? Mas então ele se lembrou. As flores. Toda manhã havia flores no banco. Flores, reais que ele havia visto, cheirado, até mesmo tocado algumas vezes quando a curiosidade foi mais forte. Miguel decidiu chegar mais cedo no dia seguinte. Muito mais cedo. Se Isabela estava deixando as flores quando ninguém estava olhando, ele a pegaria no ato. Miguel chegou à praça às 5 da manhã de uma segunda-feira. O sol ainda não havia nascido completamente, e a praça estava vazia, exceto pela sua presença solitária. Ele se escondeu atrás da fonte e esperou. 6, nada. 6:30, nada. 7, e então ele a viu. Isabela surgiu da névoa matinal como um fantasma. Mas algo estava diferente. Ela parecia translúcida, como se a luz da manhã passasse através dela ao invés de iluminá-la. Miguel esfregou os olhos pensando que estava vendo coisas, mas quando olhou novamente, ela ainda estava lá, caminhando em direção ao banco com seu buquê diário, seu casaco vermelho esvoaçando numa brisa que Miguel não conseguia sentir. Ela colocou as flores no banco, como sempre fazia, mas desta vez, ao invés de ir embora, ela se virou e olhou, diretamente para Miguel. Seus olhos estavam tristes, mais tristes do que qualquer tristeza que ele já havia visto. Você não deveria estar aqui, ela disse, sua voz chegando até ele como um eco distante. Isabela, Miguel sussurrou, saindo de trás da fonte. Quem é você? Por que ninguém mais te vê? Ela sorriu, o mesmo sorriso caloroso que havia aquecido o coração de Miguel por meses. Porque você precisava me ver. Porque você precisava ter uma razão para continuar vivendo. Eu não entendo, Miguel disse, se aproximando. Mas a cada passo que dava, Isabela parecia ficar mais transparente. Você estava desistindo, Miguel. Eu podia ver em seus olhos toda a manhã. A música estava morrendo dentro de você. Então eu vim para lembrá-lo de que ainda há beleza no mundo. Que ainda há razões para tocar, para sonhar, para viver. Miguel nunca mais viu Isabela depois daquele dia. As flores pararam de aparecer no banco, mas algo havia mudado nele permanentemente. Ele continuou tocando na praça, mas agora com um propósito diferente. Não tocava mais apenas para sobreviver, tocava para espalhar a mesma beleza que Isabela havia espalhado em sua vida. Pessoas começaram a parar para ouvi-lo. Realmente ouvi-lo. Sua música havia ganhado alma, emoção, vida. Alguns até começaram a deixar flores no banco. Não sabiam,
porque apenas sentiam que era o certo a fazer. 6 meses depois, Miguel foi contratado para tocar num café local. 1 ano depois, estava dando aulas de música novamente. 2 anos depois, havia lançado seu primeiro álbum independente. Isabela havia desaparecido, mas sua missão estava completa. Ela havia salvado Miguel de si mesmo. Havia lhe mostrado que, às vezes, precisamos acreditar em algo maior do que nós mesmos para encontrar nossa própria grandeza. E vocês sabem o que é mais incrível nessa história? Miguel nunca descobriu se Isabela era real ou uma criação de sua mente desesperada por esperança. E sabe de uma coisa? Não importava. O amor que ela trouxe, a transformação que causou, a música que inspirou, isso tudo era real. Porque às vezes o que salvamos não são pessoas. Às vezes salvamos sonhos. Às vezes salvamos almas. E às vezes, se tivermos muita sorte, salvamos a nós mesmos. E aí, o que vocês acham? Isabela era real ou uma projeção da mente de Miguel? Deixem nos comentários suas teorias. Se gostaram dessa história, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com seus corações e mentes. E lembrem-se, às vezes a pessoa que mais precisamos salvar está no espelho. Até a próxima!